E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quase Complexo, eu sou o João Vitor e hoje eu vou mostrar para vocês o processo passo a passo de como eu fiz a modelagem dessa maçã com a textura Cel Shading. Essa aqui imita o estilo 2D, é um processo bem simples e interativo, principalmente para você que está iniciando. Então pessoal, já estamos aqui dentro do Blender, lembrando que eu estou utilizando a versão 3.6 do aplicativo, que é uma versão já estável. Lembrando que na data da gravação já tem a alfa da 4.0, que já traz algumas novidades, que pode mudar muita coisa do que eu falar aqui no futuro. Mas por hora, isso aqui já serve. Primeira coisa que a gente vai fazer é clicar aqui em General ou clicar aqui fora mesmo. Vamos selecionar todos os objetos apertando A e Delete. Para a gente começar a fazer a modelagem da maçã, que foi o objeto que eu escolhi, é muito importante a gente traçar os parâmetros de proporção. Não adianta fazer uma maçã com um raio de 4 metros, numa altura de 8 metros. Então é legal a gente manter a proporção, até porque fica mais fácil se a gente precisar exportar para algum outro projeto, né? Então caso você queira utilizar isso num projeto de ambientação, você não precisa fazer escala porque já está dentro da proporção certa. E para isso é bem simples, a gente vai vir aqui nas opções de cena, units, né, que são unidades. Aqui a gente vai mudar para 0.1, tá vendo que aqui já mudou um pouco o grid. E aqui a gente vai trocar para centímetros, beleza? Então tudo que eu for adicionar já vai estar em centímetros. Então, por exemplo, se eu apertar N e vir aqui em View, tá vendo? Tudo em centímetros. Ótimo. Apertando Shift A, abrindo o menu de adição ou vindo aqui em Add Mesh UV Sphere, né? Que é esse modelo de UV. Quando a gente adiciona uma mesh, ele sempre vem por padrão alguns parâmetros. E aqui nesse cantinho, caso você já tenha mexido ela de lugar, tá vendo? Some e não aparece novamente. Basta você apertar o botão F9, ele vai aparecer perfeitamente. Então aqui tem a quantidade de segmentos. Segmentos são essas linhas verticais e também a rings, que são as linhas horizontais, são essas daqui. Então a gente vai diminuir aqui para algo em torno de 16 e aqui para em torno de 12. Vamos deixar um pouco simplificada a nossa esfera. Em raios, aqui está em 100 centímetros, ou seja, está 1 metro de raio. A gente vai medir em torno, pode pesquisar, né, também o tamanho de uma maçã. Mas aqui em casa eu peguei uma maçã e dá em torno de 4 centímetros de raio ou 8 centímetros de diâmetro. Então a gente vai colocar 4 centímetros. Já viu que ela já ficou bem pequenininho aqui. Então já temos aqui a nossa maçã. Com essa parte pronta, a gente vai entrar no modo de edição. O modo de edição é bem simples, a gente aperta Tab, ele vai habilitar isso, ou a gente pode vir aqui, Edit Mode, ou também Ctrl Tab, aqui Edit Mode. Então Tab você volta para o Object Mode, Tab você volta para o Edit Mode. Para a gente começar a fazer a modelagem da nossa maçã, é importante você ter referências de como é o formato da fruta. Sempre quando a gente for modelar, é importante você ter referências em mente. Não só em mente, visuais na sua tela. Você pode fazer tanto isso aqui dentro do próprio Blender, ou no monitor separado, ou até mesmo com o objeto na sua mão. E aqui a gente vai entrar no básico do Blender, que é fazer a escala, movimentar e fazer a extrusão. A primeira coisa que a gente vai fazer é movimentar. Para movimentar, basta selecionar, clica com o botão esquerdo e solta. Então selecionamos este vértice, só que se eu apertar mover, no caso é isso aqui, ele vai mover somente aquele vértice, tá vendo? Não é isso que eu quero, Ctrl Z volta. E lembrando também, pessoal, caso vocês queiram, o atalho é G. Então G é o atalho, e para você ter uma direção, um guia, basta você especificar o eixo que você quer movimentar. No caso aqui, se eu apertar Z, ele vai movimentar apenas no eixo Z. X e Y igualmente, tá vendo? Eu vou apertar aqui em G, só que como vocês podem ver, ele só movimenta o vértice. Eu quero que movimente toda uma região de pontos próximos, porque como é algo orgânico, não tem esse quebra muito forte. Então para isso eu vou ligar aqui essa opção, que ela vai fazer essa movimentação, tá vendo a diferença? Apertar Z para cima e para baixo. E você rodando o scroll do mouse, ele sobe ou diminui. Eu vou descer um pouquinho assim, tá vendo? Posso aumentar aqui um pouquinho. Aqui eu fiz
Já então vou descer aqui em torno de 2 centímetros. Caso vocês que tenham dificuldade de enxergar, tá aqui nesse canto aqui, ó, tá vendo? Então aqui tá os parâmetros. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem ir no olhômetro, que é bem melhor. Aqui não ficou 100% da forma que eu quero, porque eu quero que esse meio seja ainda um pouco mais fundo. Então eu vou de novo, G, Z, vou diminuir aqui um pouco a região de interesse e vou diminuir mais um pouquinho. A maçã já tem a parte de cima bem acentuada e agora falta a parte de baixo. Vou selecionar da mesma forma e vou dar um G e um Z, aumentar um pouquinho. Perfeito, como vocês podem ver já tem um formato base da maçã, só que a maçã é um objeto orgânico, um objeto que veio da natureza. Ela tem deformidades, tem deformações. E é importante ter essas deformações porque são essas deformações que deixam o seu objeto mais crível, que deixa o seu objeto mais realista. Então é importante adicionar essas deformações. E para isso a gente vai utilizar a mesma técnica que fizemos para fazer esses buracos. Então vamos selecionar um ponto, G, aumentar aqui um pouco para ele movimentar tudo uma vez e vou levemente subir esse lado também. Então, se a gente voltar para o modo de objeto, ele vai estar dessa forma aqui e já vai estar bem legal, já algo bem parecido com a maçã. E para a gente deixar a superfície mais lisa, como vocês podem ver, ela está muito blocada, a gente vai apertar Ctrl 2 para adicionar o Subdivision Surface, né? Que é, no caso, a subdivisão da superfície. Caso vocês queiram também, podem vir aqui na engrenagem, adicionar Modifier e Subdivision Surface. Aqui no caso, tá dessa forma aqui, ó. Então, 2 níveis. Lembrando, quanto mais níveis, mais divisões vão fazer. Então, toma cuidado para você não aumentar muito e travar o seu computador. E para deixar ainda mais lisinho, a gente vai ativar uma função chamada Shade Smooth, apertando o botão direito e Shade Smooth, já fica bem lisinho assim. E agora o que falta para a gente completar a maçã? O talo da maçã. E para isso é bem legal, eu vou clicar na maçã de novo e vou entrar no modo de objeto. Primeiramente eu vou desativar aqui a visualização do Subdivision, então vou desativar e vou desativar a visualização do Shade Smooth, né? Então para ficar dessa forma de novo, vou clicar aqui no Edit Mode e ir aqui em cursor. O cursor é importante porque onde o cursor tá é onde o objeto vai ser adicionado. Então quando eu adiciono um objeto, ele sempre vai para onde o cursor tá. No caso aqui o cursor tá no centro de tudo, então todo objeto fica aqui no centro. Mas no caso agora eu vou mover ele, vou clicar aqui e vou mover ele para esse vértice. Então, ele já está lá no vértice, tá vendo? Ele está deslocado. Caso você queira mudar para outro lugar, é só clicar em qualquer outro lugar, tá vendo? E caso você queira voltar ele para a origem, é bem simples, aperta Ctrl Shift, ele volta perfeitamente. Voltar para o modo de objeto, Shift A para adicionar um cilindro. Vou diminuir o vértice para 16, o raio eu vou colocar em 0,1 centímetro, que é 10 milímetros. E a altura eu vou colocar em 0,20. Perfeito. Então, caso você venha aqui, o talinho já está no meio. Selecionando ele, a gente vai entrar no modo de edição. E vem aqui, ó, em X-Ray, tá vendo? Você consegue ver ele, apertar visualização de câmera. Selecionar os vértices de cima, então, selecionando. O X-Ray é bom porque, além de você conseguir ver o objeto que está no meio, quando você seleciona esse ponto aqui, você seleciona todos, tá vendo? Isso é muito legal. Então, selecionando todos, G, Z, no caso, como vocês podem ver, tá com a região, então eu vou desligar ela, G, Z, eu vou subir aqui até uma altura razoável. Apertando Ctrl R, eu vou aplicar algumas subdivisões sistemáticas no meu objeto, que é, no caso, isso. Apertei Ctrl R, ele vai dar um piquinho aqui. Se eu rolar o scroll do mouse, ele vai sempre adicionar 1. Então eu vou sempre adicionando. Vou adicionar aqui essa quantidade aqui. Vou clicar. Você pode mover elas de locais, né? Fazer um offset. Apertar ESC, você sai. Isso aqui é legal para a gente fazer a curvatura do talo. O talo não é reto, então a gente vai fazer a curvatura. Voltar aqui para a região.
Vou selecionar uma parte e vou apertar o G para movimentar. Vou diminuir aqui um pouquinho e ó, aqui fica bem tranquilo já de fazer a movimentação do talo, tá vendo? Apertar 3 para visão lateral. Então quando você vê, ó, tá vendo? Ele ficou bem legal. Lembrando, pessoal, que o talo ele não é 100% retinho, né? Ele não é um cordãozinho bonitinho. Ele tem variações. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui a base, apertar S para fazer o scale, que no caso é o escalonamento, aumentar ou diminuir a partir de uma proporção. Então S, com região ativada, eu vou aumentar aqui, ó, tá vendo? E vou diminuir um pouquinho o talo, ó. Aumentar a região e diminuir um pouquinho o talo, para ele fazer essa graduação aqui, ó, bem gradual, beleza? E aqui eu vou desligar agora, porque o talo da maçã, caso vocês percebam, ele não é cortado retinho assim, ele é sempre angulado. Então eu vou vir aqui, vou adicionar aqui um Ctrl R, vou chegar aqui pertinho, na verdade antes, eu já vou fazer a rotação. Fazer a rotação apertando R, Rotation, S, escala, tá vendo? Mesma coisa aqui, eu vou apertar um pouquinho de escala aqui, e aqui eu vou apertar Ctrl R para fazer o talinho mesmo. Aqui eu vou aumentar um pouquinho, tá vendo? Porque aí agora ficou o talo certinho. Agora a gente voltando pro modo de objeto, vou desligar aqui o X-Ray, já podem ver que o talo ficou certinho, ele fica bem legal. A gente vai vir aqui com o cursor e vamos adicionar numa parte que a curvatura tá para fora, tá vendo? Essa curvatura tá para fora, então nunca coloca a folha desse lado para cá, tá vendo? Fica feio. Sempre coloca a folha na curvatura para fora. Então vou pegar aqui o cursor, clicar aqui na curvatura para fora, voltar aqui para seleção, adicionar um plano. Plano obviamente vai vir muito grande, a gente vai diminuir para 0,1 centímetro. Ele já ficou certinho aqui, ó, tá vendo? Bem pequenininho. Vamos entrar aqui no Object, no Edit Mode. Apertar 7 para ver a visualização de cima. O X-Ray para conseguirmos ver normalmente. R para fazer a rotação. Qual que é a rotação? No caso eu quero deixar um vértice só triscando no talo. Vou pegar esses outros vértices e vou trazer um pouquinho para cá, que é onde eu quero que eles fiquem. E vou começar a fazer a modelagem. Deixar aqui, tá vendo? Seleciona G. Perfeito. O R você pode colocar assim, ou você pode apertar K, tá vendo? K vai fazer essa faquinha, você clica e sai arrastando. Passou? Enter. Beleza? Então, faquinha. Passou? Enter. Essa faquinha é legal, porque eu posso fazer aqui também, ó. Ele clipa, então eu clipei aqui, cliquei, eu agora posso arrastar e cliquei de novo aqui no meu vértice. Enter, ele fica. Caso vocês queiram também apertar a metade, né, cortar exatamente a metade, é só clicar no Shift e você já corta certinho no meio. Por que eu fiz esses cortes? Porque agora se eu voltar para o Object Mode, né, então o Object Mode ele tá aqui meio assim. Eu vou apertar o barra para a direita para selecionar apenas ela e vou apertar o Subdivision Surface, tá vendo? Que já ficou bem bonitinha, só que tá reta ainda a folha, né? E como vocês podem ver, ela ainda não tá triscando. Então vamos voltar para o modo de edição, K, faz um corte aqui, beleza? Agora ela tá triscando. E caso não esteja triscando ainda, a gente puxa aqui até triscar. Caso você não queira que ele fique subindo assim, tá vendo? Que eu tô arrastando e tá subindo, é só apertar Shift Z. Então, Shift Z, ele só vai movimentar para o lado ou para o outro. Então, beleza. Coloquei aqui. Como vocês podem ver, ela tá bem plano. E para isso é bem simples. A gente vai selecionar um meio, região, G. Vamos ajustar aqui. Tá vendo? Ajustar certinho. Caso vocês queiram também passar uma faquinha aqui no meio, ó, passa uma aqui até a ponta lá. Enter. A gente pode também fazer um G aqui assim, ó, e selecionar só o meio. Beleza, a nossa folhinha já tá
preparada, né? E como vocês podem ver, ela não tem grossura, a nossa folhinha. Então eu vou adicionar um modificador chamado Solidify. Ele já vai adicionar aqui uma grossura extras, só que a gente vai diminuir. Apertando Shift para ter um controle melhor, a gente vai adicionar aqui aos pouquinhos. Perfeito. Ela ficou de uma maneira bem legal. Vou selecionar tudo apertando A. Set Origin. A gente pode Origin to Geometry, que é o que eu vou utilizar, ou até o 3D Cursor. Eu vou usar Geometry, que fica melhor para trabalhar. Perfeito. A gente vai adicionar agora um empty chamado Planes Axis. Tá vendo? Você já tem um empty. E agora a gente vai fazer o link. Por quê? Quando eu tento movimentar a maçã, o talo e a folha fica para trás. Também como se eu fosse movimentar a folha. Então eu quero achar uma forma de eu movimentar tudo ao mesmo tempo. E para isso que serve o empty. Ele é como se fosse o null do After Effects, que é apenas uma camada vazia que serve para parâmetros. Então isso é bem legal. A gente, para ativar esse empty, a gente vai clicar na maçã, no talo e na folhinha, e depois por último nele. Lembrando que sempre apertando Shift. Então Shift maçã, Shift talo, Shift folha e por último o empty. Sempre ele por último. Apertando Ctrl P, a gente vai vir em Object, Keep Transform. Beleza. Tá vendo que já assumi as camadas? Porque a camada ficou aqui dentro do empty. E o que é o mais interessante? Eu tenho acesso à maçã, normalmente. Mas agora, como vocês podem ver, ela tem um fiozinho ligando a esse empty. Então, se eu voltar a maçã para o lugar e agora eu mexer o empty, tá vendo? Ele já mexe a maçã inteira. Não só mexer, mas rotacionar, escalar, qualquer coisa que você imaginar, tudo tá parenteado. Então por isso que é Ctrl P, Parent, de parentear. Então no caso aqui, tudo que o pai fizer, os filhos vão replicar. É mais ou menos essa a lógica. Com tudo isso pronto, a gente agora vai trabalhar um pouquinho aqui em deixar as coisas mais suavizadas, que eu já mostrei para vocês. Então vou só ligar aqui o Subdivision Surface e o Shade Smooth para ficar lisinho. Também aqui vou apertar Ctrl 2 e Shade Smooth. Então tá tudo perfeito. Só falta a gente agora fazer o material da nossa maçã. Com a modelagem da maçã pronta, agora basta a gente adicionar a textura, né? No caso a gente chama de Shading. E para isso a gente vai vir aqui na aba de Shading. Na aba de Shading a gente tem dois principais painéis, que no caso é o de visualização e o de material, né, de composição de Shading. Como vocês podem ver, quando eu clico aqui na maçã em si, não tem nenhum Shading, ela não tem textura. E vamos colocar uma nova textura em New, tá vendo? Bem simples, aqui a gente pode mudar a cor dela, perfeito. Eu vou traçar aqui um pouquinho para cá o Preset BSDF e vou deixar o Material Output aqui. Para que serve esse shader? Para quem não conhece, é aqui que você vai determinar a qualidade, as qualidades do seu material. Então, desde rugosidade, reflexibilidade, se é um objeto metálico, se é um objeto que retém muita luz, ou se é um objeto que reflete muito, se é um objeto que tem uma camada superficial transparente ou não, entre outros. Aqui a gente pode deixar o padrão mesmo. E a primeira coisa que vamos fazer é Shift A, vamos adicionar um Shading to RGB. No caso, ele vai transformar um shader, o shader são parâmetros, para RGB, que são cores. Então ele vai transformar algo que é como se fosse um vetor numa foto. Essa é mais ou menos a analogia, caso vocês entendam melhor. E a partir dessa cor, desse RGB, a gente vai adicionar um node chamado Color Ramp, que é esse daqui. O Color Ramp, ele tem algumas funcionalidades. No caso, ele pode servir como contraste, tá vendo? Só que ele tem uma opção chamada Constant. O que significa esse Constant? Ele vai deixar a divisão entre o que é luz e o que é sombra, uma divisão dura. Então vai ficar dessa forma aqui, ó, uma divisão
dura, tá vendo? Como vocês podem ver, eu prefiro eu mesmo vir aqui e selecionar a cor que eu quero. Então eu vou selecionar as cores que eu mais gosto aqui. Então aqui vai ser a sombra absoluta, vou deixar um vermelho bem intenso. E aqui a gente adiciona, então a gente adiciona e aqui a gente escolhe a cor. Vou deixar aqui um pouquinho mais claro, puxando aqui um pouquinho para azul. E você arrastando, você determina onde você quer que essa sombra fique, tá vendo? Ficou dessa forma aqui. Só que aqui não dá para ver muito bem, né, como é que funciona o shader, até porque a gente não tem uma fonte de luz. No caso, eu vou adicionar uma fonte de luz. Caso esteja muito escuro, no meu caso aqui está bem escuro ainda, eu posso simplesmente puxar aqui, ó, tá vendo? Puxar mais para cá, aí eu consigo ter mais contraste, tá vendo? E o que tá faltando agora é a gente fazer o contorno da maçã. Existem inúmeras formas de fazer um contorno, inúmeras mesmo. A que eu vou ensinar é a forma que eu acho que fica mais bonita e algo mais orgânico, se integra melhor com o material, que é no próprio shading. A gente vai adicionar um node chamado Fresnel, que ele é muito bom para identificar bordas. Então, lembrando pessoal que eu estou utilizando o Node Angler, tá? Caso vocês não tenham, vem aqui em Edit, Preferências, Add-ons, Node Angler. É só marcar essa opção que aí ele vai ficar ativado. Isso aqui facilita muito a vida da gente. Por quê? Ao invés de toda vez eu vir aqui para visualizar, tá vendo? Eu simplesmente aperto Ctrl Shift e já uma mão na roda. Beleza, com o Fresnel ligado, a gente tá vendo aqui a borda. A gente vai mexer aqui, ó, apertando Shift, e vamos ver um momento que fica bem legal. Ó, eu gostei assim, ó. Acho que assim ficou bem legal. Então, tá vendo? Toda vez que movimenta, só que ela tá com essa bordinha clarinha. Pra gente fazer isso, a gente pode adicionar um node chamado Gray. Então, você pega, puxa aqui, tá vendo? Pro nada, vai colocar Gray 10, que é um Math. Ctrl Shift, clica, tá vendo? Ele já tira totalmente aquela transição. E já fica o stroke certinho, tá vendo? Então, quando você movimenta, ó, ele já fica bem orgânico. E como é que a gente faz para misturar os dois? Bem simples, a gente vai adicionar um Mix Color, tá vendo? Mix Color, só que esse vai ser um fator. Eu vou tirar aqui de A para Factor e vou adicionar o Color em A. Agora, se eu vir aqui em resultado, e aqui a gente pode alterar, aqui pode deixar totalmente preto, caso você queira deixar preto, ou no caso eu prefiro deixar tonalizado aqui, puxando pro roxo. Acho que fica bem legal, fica bem bonito. E agora a gente não precisa recriar tudo isso para os outros shaders, né? Então o que a gente pode fazer? A gente vai clicar aqui no talo, vamos vir aqui nessa opçãozinha aqui e clicar no material. Então ele já vai estar adicionado o material, só que no caso um talo é verde. Então eu vou vir aqui, ó, em copiar, tá vendo? Novo material, só que copiando o segundo. Então mudou de 1 para 2, tá vendo? Agora tem dois materiais iguais. Eu posso vir aqui e mudar os parâmetros para tudo para verde. Não preciso nem mudar a tonalidade, é só, no caso eu não preciso mudar o valor, né? Aqui não preciso mudar o cinza, é só puxar pro verdão aqui mesmo. E aqui também tem que mudar o Fresnel. Vamos adicionar o Fresnel aqui, apertando Shift para ficar melhor. Shift, Grading, beleza. E tá tudo certo. Aqui eu vou deixar verde também, beleza. E a folha vai seguir o mesmo padrão, tá vendo? Ficou dessa forma aqui. Caso você queira dar uma ajustada, você pode vir aqui em Hue Saturation e puxar aqui um pouco o valor para ficar mais claro, ficar mais escuro, tá vendo? A gente pode
dar essa valorizada no nosso shader. Vou fazer isso aqui também, tá vendo? Dá até um brilho melhor. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Foi bem legal trabalhar com essa maçã, porque é um objeto bem simples que dá um resultado bem interessante e tem muita coisa para aprender. Então, caso vocês tenham gostado, não se esqueçam de deixar o like, comenta aí o que você achou do vídeo, dê sugestões. E aqui o canal vai focar basicamente mais em Blender agora, então se é a sua praia, se inscreve para não perder os próximos conteúdos. Isso aqui é apenas uma gota do que tá por vir. Eu tô preparando um conteúdo bem legal, então se inscreve aí, não se esqueça. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta e se inscreva e até o próximo vídeo. Tchau!